o zelo por uma doutrina sadia. Glória a Deus, o zelo por uma doutrina sadia. Gostaria de convidá-lo a todos que abrissem em Gálatas 5, do 8 ao 20. Gálatas 5, do 8 ao 20. Glória a Deus, o zelo por uma doutrina sadia. Esse aqui, aleluia, glórias a Deus. Aquilo que Deus colocou no nosso coração. Amados, nós sabemos que doutrina nos púlpitos, elas são dadas por pastores. Qualquer um que pregue a boa palavra, que seja chamada por Deus para falar algo, ele tem que se limitar a falar daquilo que não, da palavra de Deus, mas que deixe a parte doutrinária com os seus pastores, porque foi eles que Deus comissionou para falar sobre doutrina, sobre dogmas. Glória a Deus. E Paulo, eu vou fazer uma analogia, porque Paulo, como pastor dessa igreja de Gálatas, ele vai lutar por aquilo que ele uma vez ensinou e está se perdendo. Glórias a Deus. Mas por que eu toquei nesse assunto? Agora, a partir de sexta-feira nós teremos os nossos impactas regionais. E nós temos como o lema do nosso Impacta Regional, Gálatas 5:19, a parte B, que é isso até que Cristo seja formado em vós. Essa parte, somente essa parte, que vai fazer parte desse contexto que eu vou ler hoje, por essa manhã. E por conta desse trabalho que vai começar agora, sexta-feira, dia 15, e todo final de semana, sexta, sábado, domingo, você que é inscrito aqui no canal da AD Rio Largo, você vai acompanhar juntamente conosco esses trabalhos que vão ser feitos com os jovens aqui de Rio Largo. Teremos sexta, sábado e domingo a segunda região, na próxima semana, sexta, sábado e domingo a terceira região, e nós vamos ter, são 7 semanas quase consecutivas, só pararemos no final de agosto por conta da AGO, da Assembleia de Deus aqui em Alagoas, somente um final de semana, e retornaremos na primeira semana de setembro. Então, são 7 impactas regionais que nós vamos ter aqui com todos os jovens. E você já é nosso convidado através aqui do canal da AD Rio Largo. Então, como o tema e o lema é Cristãos Autênticos, né? Eu que gostaria dessa manhã também ler sobre este assunto que fala sobre o zelo por uma doutrina sadia. Amém? Glória a Deus. É um texto um pouco extensivo, mas preciso para essa mensagem devocional desta manhã. E assim está escrito, Gálatas 5, do 8 ao 20. No passado, quando não conhecias a Deus, eras escravo daquele que por natureza não são deuses. Agora, entretanto, que já conheceis a Deus, ou melhor, sendo conhecido por Ele, como é que podes pensar em retroceder a esses princípios insignificantes, fracos e pobres, aos quais de novo desejais servir? Guardais dias, meses, tempos e anos. Temo que eu talvez tenha ministrado inutilmente para convosco. Caros irmãos, rogo-vos que vos torneis parecido a mim, da mesma maneira que eu me tornei semelhante a vós. Em nada me ofendestes. E sabeis que foi por causa de uma enfermidade física que vos preguei o Evangelho pela primeira vez. E não desprezastes, nem rejeitastes aquilo que no meu corpo era tribulação para vós. Ao contrário, me recebeste como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Ora, onde está aquele vosso júbilo? Portanto, eu mesmo sou testemunha de que, se fosse possível, terias arrancado os próprios olhos para oferecê-los a mim. Será possível que me tornei vosso inimigo apenas por declarar a verdade? Aquele que se mostra fazendo tanto esforço para vos agradar, não age com boas intenções, mas seu real propósito é vos isolar, a fim de que sejais constrangidos a demonstrar vosso cuidado para com eles. É muito bom que sejais sempre zeloso,
do bem e não apenas quando eu estou presente. Meus amados filhos, novamente, estou sofrendo como dores de parto por vossa causa, e isto até que Cristo seja formado em vós. Eu bem que gostaria de estar pessoalmente convosco e mudar o tom desse meu discurso, pois estou atônito em relação ao vosso comportamento. Amém? Poder sentar? Glórias a Deus. Este texto revela muito. É um texto de um pastor que ama as suas ovelhas, que ama aquelas vidas, que é zeloso, que tem cuidado com aquilo que foi ministrado, aquilo que vem da parte de Deus, que não quer que as suas ovelhas se percam. Este é um pastor, é um exemplo de um pastor que mesmo longe, o coração dele está conectado com as suas ovelhas. Ele não quer o mal das suas ovelhas. Este pastor é aquele que lá em João, Jesus vai dizer que é o bom pastor, o exemplo do bom pastor. Por quê? Porque era o exemplo do próprio Cristo, que é o excelente pastor. É aquele que ama, não é aquele que vem para saquear as ovelhas, que a Bíblia, o próprio Jesus, o chama de saqueador. Não, não. Este é o bom pastor, é um exemplo de bom pastor, imitador de Cristo. Aquele que com zelo quer que a doutrina sadia permaneça enraizada no coração. Amados, se nós percebermos alguns detalhes desta manhã, a gente vai entender qual o desespero que Paulo tinha quando escreveu estas linhas para o povo de Gálatas. Quando nós entendemos, fazemos um pano de fundo aqui, era um pastor que implantou a obra, deixou alguém no seu lugar e mesmo de longe estava cuidando para que as ovelhas não se perdessem. Mas ele ficou sabendo que aquelas ovelhas começaram a ouvir outras vozes que não eram as vozes que vinham direto da parte de Deus. Em outro texto ele vai dizer, olha, mesmo que fosse um anjo do céu, ele não fala um anjo do inferno, não. Ele fala um anjo do céu, venha com outra mensagem que não seja essa já ensinada, ou eu mesmo, seja anátema, seja mentira. Olha o cuidado desse pastor, olha o cuidado que ele tinha com essas ovelhas. Aleluia. Paulo, ele diz, olha, quando eu cheguei aí, e eu cheguei através de uma enfermidade, quando eu cheguei perto de vocês, vocês eram como aqueles que por natureza, vocês adoravam aqueles que por natureza não são deuses. E aí, vocês conheceram aquele que não só é Deus, mas é um Deus que conhece vocês. Que não só você conhece Ele, mas vocês são conhecidos por Ele. É um Deus presente, é um Deus que faz parte da sua vida. E vocês começaram a amar esse Deus, porque quando a gente tem comunhão com Ele, e a gente passa a conviver com Ele, a gente passa a se relacionar com o nosso Deus, nós amamos esse relacionamento, glória a Deus. E Ele deixa bem claro aqui, vocês são conhecidos por esse Deus. Vocês não só conhecem esse Deus, mas Ele conhece vocês. Agora, pois, como podeis, ele deixa bem claro, como podeis se afastar? Cadê aqueles momentos de júbilo que vocês tinham outrora? Será que as palavras desses judaizantes que agora falam aos seus ouvidos pode tirar você do alvo que é Cristo? Hoje, nos dias de hoje, nós temos várias vozes que ecoam. Se abrir um pouco a internet, vai ver todo tipo de pregação, todo tipo de pensamento, todo tipo de pessoa dizendo que é cristã, pastores, ungidos, apóstolos, bispos, toda sorte de hierarquia humana, refazendo e mais uma vez refazendo a palavra de Deus, ou deixando textos isolados. Mas Jesus é amor. Temos que amar os outros porque Jesus é amor, esquecendo que também Deus é justiça, esquecendo que Ele deixou algo para que nós possamos cumpri-la no seu completo, em tudo, na sua plenitude, não só pedaços, mas na sua plenitude.
Nós temos o desprazer de muitas vezes conversar com crentes, pessoas da nossa igreja, com pensamentos muito atrofiados, porque ouviu A, ouviu B, assim como o povo de Gálatas. Começaram a ouvir vozes que não vêm do altar. E aí, essas vozes foram adentrando o seu coração. E Paulo diz: meu Deus, eu estou sofrendo novamente como dores de parto. Presta atenção. Simbolicamente, Paulo geriu aquele povo para Cristo. Ele pagou um preço por aquele povo, um preço de renúncia, um preço de pregar a palavra, de visitar os irmãos, de deixar a boa semente de Cristo. Isso custa um preço do pastor, do missionário. Não é fácil. Mas Paulo olha para trás e diz: meu Deus, eu vou ter que pagar novamente esse preço, porque o meu coração está apertado por causa de vós. Isto é o bom zelo da palavra de Deus, amados. E ele diz: olha, eu vou fazer isso mais uma vez, e quantas vezes forem preciso, até que Cristo seja formado em vós. Porque, meus amados, quando Cristo é formado no nosso caráter, nenhuma palavra nos tira do nosso alvo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Deixa Cristo ser formado dentro de você, meus amados. Nós estamos aqui falando a poderosa palavra de Deus. Nós estamos dizendo para você que esta palavra é uma palavra de renúncia, uma palavra de dedicação, mas é uma palavra que nos leva para o céu. A doutrina é importante. Os pastores estão aqui porque há uma importância em pregar a boa doutrina. E não é a doutrina de A e de B e de C. Não é a doutrina de Paulo, não é a doutrina de Apolo, não. É a boa doutrina de Cristo. Não há interpretação para o texto sagrado. Não há interpretação. Cristo foi muito contundente. A porta do céu, ela é estreita. E são poucos que vão conseguir passar por ela. E por que nós estamos nesta manhã aqui, conectados com você, aí do outro lado, da sua casa, no seu escritório, ou até no trânsito que vocês podem estar nos ouvindo? Por que nós estamos aqui? Para mostrar para você e lutar pela sua alma, para que você também passe por essa porta. Paulo deixa bem claro: eu quero me esforçar para Cristo ser formado no seu caráter. Quando Cristo é formado no nosso caráter, meus amados, você assiste um vídeo que mesmo de uma figura renomada, você faz colocações. Não, essa parte aqui eu não concordo com ele. E aquelas pessoas, mesmo sendo referência de homens e mulheres de Deus, elas não são o teu guia, porque o teu guia é Cristo. Aleluia, glória a Deus. O teu pastor, mesmo sendo um anjo de Deus, ele tem que apontar para Cristo. Paulo diz: olha, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Você está me vendo e eu conheço o Cristo que falou comigo. Aleluia. Ele me disse como proceder, e eu estou dizendo para vocês o que ele me disse. Então sejam meus imitadores. O pastor está aqui, por quê? Porque ele está imitando a Cristo. E nós muitas das vezes gostamos e até nos olhamos para o nosso pastor, mas nós temos que ser imitadores de Cristo, como acreditamos que o nosso pastor é, porque vemos nele as ações de Cristo. Amados, não é fácil. Nós sabemos que o mundo, ele libera muito manjares, principalmente para os jovens, E esse trabalho que nós vamos fazer agora 7 finais de semana é voltado para o público jovem, mas você que está nos assistindo é nosso convidado. Não deixe de estar conosco aqui todas as noites, aqui com o Impacta a partir de sexta-feira, o Impacta Regional. Glórias a Deus, com pastores vindo de todos os cantos aqui do estado de Alagoas, e daqui de Rio Largo, do estado de Alagoas e também fora de Alagoas. Glórias a Deus, você é nosso convidado. O nosso objetivo é formar o caráter de Cristo na vida de vocês. Amém?
Glórias a Deus. Esta é a saudação, né? Este é o texto devocional, desculpe, é o texto devocional desta manhã.